sei que vocês estão iniciando esse projeto e por ser um projeto familiar, porque a igreja é constituída de famílias, família da cruz, família que lembra a cruz, família que fala da redenção. Dito isso, sendo que nós estamos numa conferência familiar, numa conferência que nos faz refletir sobre o que é lar, eu quero falar sobre perdão. Perdão. Se tem um local, muito obrigado, se tem um lugar que a gente é muito ofendido, se chama lar, família, casa. E por N motivos. Para mim, um dos principais motivos, porque dentro de casa somos mais feridos, é porque somos mais feridos por aqueles que amamos. Existem palavras que qualquer pessoa pode dizer que para mim vai entrar aqui e sair aqui. Mas se ouvir de um filho, ouvir de uma esposa, de um pai, de uma mãe, machuca. Então nem sempre é porque é da família, mas é porque é alguém que a gente ama, não espera e é surpreendido. E eu quero falar hoje sobre perdão. O contínuo perdão. Contínuo perdão. Por favor, se você pode, abra sua Bíblia. A gente está na rua, mas não é proibido dar glória a Deus na rua, não, tá, irmão? E se proibirem, a gente vai para a cadeia, mas não para de dar glória a Deus. Amém? Mateus 18, por favor. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começaram a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciou, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Diga o rei, perdoou o servo. Ok. Saindo, porém, aquele servo, versículo 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: Me paga o que você me deve. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Os funcionários do rei, ao ver aquela situação, procuraram o rei e falaram tudo para o rei. O que o perdoado fez? Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí agora Jesus vai aplicar a história que ele contou. É como se Jesus estivesse dizendo: vou falar para vocês o que essa história tem a ver com a vida de vocês. Olha o que Jesus diz no 35. Assim também, vosso Pai, meu Pai Celestial, fará, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Quem aqui erra, diz amém. 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 Os erros são humilhantes. Quem errou sabe como é humilhante errar. Eles geram confusão. E quando erramos, nós somos destacados como causadores de conflitos, causadores de problemas. Se você não é insensível, você vai entender
que na maioria das vezes é você quem causa as mágoas. E nem sempre é você que é o magoado ou a magoada. Quem tem sensibilidade sabe. Eu não me refiro a uma pessoa. Eu estou dizendo em um modo geral. Nós somos mais causadores de problemas do que alvos de problemas, até para nós mesmos ou para outras pessoas. Quem tem uma reflexão sincera para se analisar com mais detalhes, perceberá como que os erros nos humilham. Em segundo lugar, os erros criam oportunidades para o crescimento emocional. Se você já vem errando em algumas áreas da sua vida e você é honesto, se você se abre para alguém sobre os seus erros, alguém vai estar te aconselhando. Se você chora diante de Deus por causa de seus erros, o Senhor te conduzirá a louvores ou pregações que te corrigirão, te repreenderão, e isso vai lhe dando firmeza emocional. Aqueles erros pelos quais você lamentava antes ou chorava e se sentia o miserável de todos, quando você vai entrando no processo de transformação, você entende que chorar pelo erro não é mais suficiente. É necessário confessar, é necessário expurgar, é necessário tomar atitude. Quem chora demais perante os erros fica melancólico. Quem toma atitude perante os erros é alguém que já cresceu emocionalmente. Existe um livro chamado A Força do Fracasso. E nesse livro o autor diz que nós podemos nos libertar das fraquezas quando admitimos nossas fraquezas pessoais. E ele conclui: o sucesso pode perfeitamente depender de nossa aceitação de quando o fracasso é realmente um fracasso. Ou seja, fracassei. Ah, foi mal. Ah, não foi bem como eu queria. Ah, eu tentei e acabei errando enquanto eu tentava. Fracassei. Quando a gente reconhece fracasso como fracasso, nós entramos no caminho do sucesso. Em terceiro lugar, os erros nos ensinam o que é importante. Se você começar a refletir sobre seus erros, nós começarmos a refletir sobre os nossos erros, entenderemos o que nos fez cometer tais erros. E aí, quando você pensa o que te levou a cometer tais erros, você está examinando seus motivos. Por que eu fiz aquilo? Por que eu disse isso? Quando você começa a examinar seus erros, você vai nas fontes. Quando você chega nas fontes, você entende os motivos e os valores. O que te motivou? O que te impulsionou? Segundo, valores. O que você valorizou ao cometer aquele erro? Toda a nossa atitude indica que estamos valorizando alguma coisa. O fato de você estar aqui significa que você valoriza o louvor, a pregação. O fato de saber que nós estamos numa conferência de família e você está presente aqui para aprender, você está mostrando que você valoriza família. Então, nos erros também funcionam assim. Você precisa refletir sobre os seus erros. Quando você reflete sobre os erros, você entende o que te motivou, qual foi a mola que te impulsionou e o que você valorizou acima do certo, o que você valorizou acima do perfeito, o que você valorizou acima da estabilidade. Então, os erros nos ensinam o que é importante. Quando você erra, você diz: eu dei mais valor às coisas menos importantes. Porque se de fato o erro fosse importante, ou por causas importantes, você não se arrependeria desses erros cometidos. Perceba que muitas famílias praticam os mesmos erros inúmeras vezes. E se a gente não perceber os nossos erros, não avaliar os nossos motivos, quem me ouve diz amém. Nós seremos semelhantes a viajantes que andam de carro pela mesma pista e caem nos mesmos buracos.
Ou seja, cometemos os mesmos erros porque não buscamos uma estrada alternativa, um caminho melhor para escapar de certas fraquezas, para escapar de certas escolhas, para escapar de certos desejos, de certas motivações. Então, quem está numa estrada e cai sempre naquele buraco, ele vai procurar um desvio, vai mais longe, mas vai evitar aquele buraco. Por quê? Porque os erros nos ensinam os caminhos mais importantes. Quarto lugar, os erros podem ser o meio através do qual Deus se comunica conosco. Deus é perfeito, sua palavra é perfeita, seu plano é perfeito, mas nós, os alvos de sua voz, somos imperfeitos, erramos. E Deus usa nossas imperfeições para falar conosco, para nos corrigir. Alguém já disse que errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, às vezes, se você permanece no erro, Deus está te dizendo, você está abaixo do que eu te chamei para ser. É um meio de Deus falar com a gente, os erros. Ele usa nossas fraquezas para chamar a nossa atenção. Porque ninguém aqui quer errar, mas erra. Ninguém aqui projeta, serei alguém que vou sempre entristecer minha esposa. Serei alguém que vou sempre entristecer os meus pais. Ninguém casa para matar. Ninguém casa para destruir. Ninguém casa para divorciar. Ninguém gera filhos para sufocá-los, destruí-los e lançá-los no mundo das drogas. Mas acabamos errando várias e várias vezes. E isso abre o nosso coração para que Deus fale conosco. Senhor, eu já ouvi muitas pessoas, mas agora eu preciso ouvir a sua voz. Ou seja, Deus permite certos problemas, Deus permite certas coisas que não são coisas certas, para que nosso coração se abra para a voz dele. Noé, o escolhido para ser o cabeça da nova geração do mundo, quando sai da arca se embriaga. Era Deus mostrando para ele, não é você o cabeça do mundo. A fonte da nova geração sou eu, o Senhor. Pedro, o discípulo mais íntimo, mais corajoso, mais preparado para encarar os que se levantavam contra Cristo, teve grandes experiências, falou com muita arrogância com os discípulos e Jesus só o observava. De repente, Jesus o chama para andar sobre as águas e permite que ele afunde. Quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor! E ali Jesus disse, homem de pequena fé. Ele tinha fé para pensar que era melhor que os outros. E esse que tinha fé, que pensava que era melhor que os outros, ficou com medo na frente de Jesus e começou a afundar. Era Jesus falando, você não é o cabeça dos discípulos. O maior aqui sou eu. Então, Deus usa os nossos erros para se comunicar conosco. Nem sempre Deus vai falar contigo apenas na paz, na bênção, na vitória. Deus fala conosco através dos nossos erros. Existem pessoas que falam para mim os títulos das mensagens que assistem. Aí eu perguntei, fala aí, a última mensagem minha que você estudou, que você me escutou pregar. Aí a pessoa fala, eu assisti aquela, o nascimento do bebê maldito. Eita, pastor, mas foi uma benção aquela mensagem. Falei, como assim o nascimento do bebê maldito? Quando o Senhor disse que a cobiça deu a luz ao pecado, a cobiça engravida do pecado. E eu entendi, eu cobiçava demais e por isso eu vivia na prática do pecado. Ou seja, uma mensagem que para muitos é repugnante. Alguém disse, Deus falou comigo. Em meu erro, eu percebi o quanto eu estava errado. Ontem, um jovem disse, pastor, eu escutei uma mensagem sua. Não é ser cheio do Espírito Santo não é fácil. E naquela mensagem eu mostro que ser cheio do Espírito Santo é guerra, é batalha, é muito jejum, é muita oração, é muita dependência de Deus, é muita renúncia. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. E ele disse que ele foi corrigido ao refletir naquela mensagem, porque ele acreditava nesse negócio, abra a boca e seja cheio, pega na mão do irmão, pega, pronto, tô cheio. Ele entendeu que não é
Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. Ele errava ao alimentar esses pensamentos. E é assim que acontece com a gente. Deus fala conosco a partir dos nossos erros. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Quinto lugar, essa aqui é só para quem é família. Quem não é família e quem é chato, porque tem a religião dos xiitas e tem os crentes que são chatos, não consegue entender o que eu vou dizer. Quinto lugar, os erros podem ser divertidos. Os erros podem ser interessantes, intrigantes, até divertidos. Cometer erros faz parte da vida humana, sim ou não? Sim, erraremos sempre. Principalmente na vida relacional familiar, os erros vão ocorrer. O problema não é se você vai cometer erro, mas é quando você vai cometer. Como você vai cometer. De que modo esse erro será cometido? Infelizmente, com a graça de Deus, com o amor familiar, hoje você ri dos erros de sua esposa. Ela ri de seus erros. Uma palavra que você não poderia falar. Um pensamento sobre alguém que você teve quando você conheceu aquela pessoa, você ficou sem graça. E a esposa diz, toma bestalhado, ficou falando sem conhecer as pessoas, né? E ali vocês riem, filhos rindo do erro dos pais. Tem um vídeo no meu Instagram, eles o filho rindo do meu inglês. Até parece que aquele menino de 4 anos é fluente. Os erros podem ser divertidos. A minha esposa ri comigo de erros que nós cometemos. Há 13 anos atrás chegamos aos 14 anos de casados. Erros cometidos há 10 anos atrás. Com a graça de Deus, os erros podem ser divertidos. Muita coisa mudaria se a gente se perguntasse: por que eu fiz isso? O que eu estava pensando? O que eu posso aprender com esse absurdo que eu acabei de cometer? E a maior lição que nós aprendemos com os nossos erros é que somos falhos, dependentes da graça de Deus e que estamos, ó, o cão, começou, e que estamos num processo de santificação. Deu para mim até aqui? Sexto lugar, erros precisam de perdão. Eu introduzi a pregação sobre erros porque todo mundo erra. Só lembra de perdão quem errou. Mas dificilmente nos lembramos de perdoar. E erros existem para serem perdoados. Se não errássemos, não conheceríamos o perdão que vem de Deus para nós. E assim, meu irmão, as pessoas acham melhor, diante do erro, ter acusação, outros tolerância, outros incoerências, outros negações constantes, outros autodefesa, fingimento, relutar em falar a verdade, fugir da responsabilidade, exagerar, distanciar, parar de orar, parar de congregar, parar de ler Bíblia, ao invés de buscar o perdão, ao invés de liberar perdão. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer-lhes que perdão não é coisa de santos extraordinários. Jesus falou sobre perdão, sabe que contexto? Quando um irmão peca contra o outro. Não é apóstolo, não é sacerdote, não é profeta, não é evangelista, não é pastor. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Não é para ganhar a discussão, é para ganhar o irmão. Então Jesus está falando em um contexto eclesiástico. Versículo 17. Se não te escutar, fala com a igreja. Jesus está falando sobre nós, irmãos comuns. O irmão do glória, do aleluia, do amém, do banco. Eu, você, nós como irmãos em Cristo. Ele ensina sobre o perdão entre irmãos. Porque perdoar não é coisa de gente extraordinária, superpoderosa, superman de Jesus. Não. Jesus está dizendo que cada um dos que aqui estão, do mesmo jeito que erram,
e Jesus sabe que você erra, do mesmo modo, você tem também a responsabilidade de liberar perdão, perdoar, investir no futuro apesar do passado, libertar o outro e libertar a si mesmo. Antes que eu entre na história que Jesus conta, preciso falar-lhe duas coisas: misericórdia e perdão. O que é a misericórdia? É quando eu te estendo a graça mesmo que você não reconheça. E o que é o perdão? Para se ter perdão, você tem que reconhecer que pecou. Você tem que reconhecer que errou. Que às vezes nós queremos o perdão de alguém, queremos o perdão total, mas a confissão não é total. Ah, mas eu falei pela metade. Uma verdade pela metade é uma mentira completa. Você está brincando duas vezes com o coração de quem você falhou, com o coração de quem você errou. Misericórdia, Deus faz isso. Ele estende até sobre quem não reconhece. Agora, o perdão aplicado, a paz na alma, é preciso ter confissão. Ah, pastor, mas Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou para que o Pai perdoasse. E quando eles tiveram a chance de se arrepender do pecado deles? Depois que Jesus ressuscitou. Primeiro, ele ficou 40 dias na terra pregando o reino de Deus. E em todos os textos dos evangelhos, onde o reino de Deus é pregado, a mensagem do arrependimento era pregada. Então a oração que Jesus fez na cruz só pode ser aplicada como perdão na vida deles se eles ouviram as pregações de Jesus dentro desses 40 dias para serem perdoados. Segundo, no dia de Pentecostes, aquelas mesmas pessoas, aquela multidão e aqueles homens ao redor da cruz tiveram a oportunidade de ouvir Pedro pregar. Muitos deles se converteram naquele dia. Quase 3.000 almas se arrependeram, confessaram que eram dependentes da graça diante da pregação de Pedro. Na conclusão do sermão de Estevão, em Atos capítulo 6 e 7, a Bíblia diz que muitos sacerdotes da lei obedeciam à fé. Quem eram esses sacerdotes? Os homens que Estevão falou para eles: vocês são assassinos, vocês mataram Jesus. Jesus orou para que o Pai os perdoasse. Mas só em Atos capítulo 6 e 7 é que eles receberam o perdão. Porque o perdão é liberado quando há pedido de perdão. Quando há reconhecimento de que se depende da graça necessitada. Bora para Mateus 18. Olha como Pedro é igualzinho a gente. Quando Jesus fala sobre a igreja excluir alguém ou trazer alguém para a comunhão, Pedro diz assim, 21. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Pedro é engraçado. Ele não fala assim, ó, até quando eu pecarei contra alguém e essa pessoa me perdoará? Não, porque ele não erra. A pergunta dele é, até quando alguém pecará contra eu, Pedrão, e quantas vezes eu devo perdoar? Imagine agora Jesus abrindo a boca para responder. Ah, ele, calma, senhor, eu tenho uma sugestão. 70, quer dizer, eu tenho uma sugestão, 7 vezes? Olha como Pedro é igual nós. Ele faz a pergunta, ele mesmo responde. Senhor, se alguém pecar contra mim, eu devo perdoar quantas vezes? Até 7, né? Porque, Senhor, passou do 7, aí eu já meto murro, já passo a rasteira, eu já planto na mesma semente, já cobro do mesmo jeito. 7 vezes, para mim, Senhor, já estourou a bomba. Aí Jesus diz, eu não te digo nem 7, mas 70 vezes 7. Será que Pedro precisava de uma calculadora? Pedro está colocando o perdão no valor do mercado. Pecou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Comigo tem perdão. Passou de 7, sai de casa, sai da minha vida, vai levar um bloqueio, vaza. Até 7 eu dou conta, Senhor. Passar disso não. Mas Jesus diz, não, até 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando é um exercício de multiplicação divina. O que Jesus está dizendo é que todo perdão tem preço. Fale isso, todo perdão tem preço. Então o que Pedro precisava não era de uma calculadora, era de uma mudança mental.
Era de uma renovação no seu entendimento. E para evitar qualquer confusão, porque talvez alguém já está fazendo a conta aí. Não, pastor, 70 vezes 7, 490 vezes. Eu vou somar aqui quanto tempo eu tenho de casado por mês, quantas vezes o meu marido ou a minha marida faz isso comigo, e aí a gente já vai tomar as providências. Espera aí. O texto não acaba na resposta de Jesus a Pedro. O texto acaba quando Jesus conta uma parábola e aplica. É por isso que ele diz no versículo 35. Ele conta a história toda e diz: meu pai vai fazer assim com vocês, se de coração você não perdoar as ofensas de seu irmão. O que é o irmão? Aquele que é próximo. E quem é mais próximo a mim, senão minha esposa, meus filhos? Quem é mais próximo a você, senão sua família, sua casa, seu lar? Em primeiro lugar, o perdão é custoso e o seu preço é mais elevado do que podemos pagar. Pedro disse assim, eu pago o perdão, com perdão, até 7 vezes. Depois não. Aí Jesus diz, até 70 vezes 7. Aí depois ele conclui, se você não perdoar os homens, o Pai não vai perdoar você. Jesus elevou o custo do perdão. Não adianta Pedro querer limitar o perdão. Depois que Jesus responde a Pedro que perdão não é questão de calculadora, mas é de estilo de vida. Quanto mais perdoando você vai, mais perdoando você fica. Quanto mais bloqueio de perdão você faz, mais ausência de perdão você sente. Jesus está dizendo que Deus não aceita que ninguém brinque com a graça concedida. Segundo lugar, o perdão precisa de 2 torneiras de escape. Olha só. Olha o que Jesus diz. O reino do céu é comparado a um rei que quis fazer contas. Ele quis cobrar dívidas. Começando a fazer contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Esse 10.000 talentos, você pode comparar com a ofensa cometida. Qual é o versículo, meu Deus? Ok. Um que lhe devia 10.000 talentos, 24, 25. E ele, o ofensor, não tendo com que pagar, o seu senhor mandou então que ele, o ofensor, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha. Cuidado com seus erros, cuidado com as mágoas que você causa, cuidado com suas mentiras, cuidado com suas escolhas, cuidado com suas decisões. Ninguém aqui é uma ilha. Cada decisão que você tomar, você está colocando sua mulher em risco, seu marido em risco, seus filhos em risco, seu futuro em risco. Um homem devia ao rei. Por causa da dívida dele, a família inteira agora foi chamada diante do rei. Versículo 25. Mandou que trouxesse ele, mulher e filhos, e fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Isso é para refletir, gente. Agora vem a primeira válvula, versículo 26. Então aquele servo se prostrou, se humilhou e disse: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Por causa da humildade no versículo 26, o Senhor, movido de compaixão, disse: você está solto e a dívida está perdoada. Ele não pagou a dívida. O rei não teve paciência. Não, o rei perdoou a dívida. O rei poderia falar assim, eu ia vender toda a sua família, mas agora só você fica aqui e libera todo mundo. Você trabalha até a dívida você paga, eu te deixo vivo. Mas não, o rei disse, porque você se humilhou, porque você se prostrou, está tudo perdoado. Ou seja, quem liberou a primeira válvula? Quem abriu a primeira torneira para que o perdão flua? O ofensor se humilhou. Se você errou, diga errei. Se você falhou, diga falhei. Se fracassou, diga fracassei. Abaixa a cabeça, não bate de frente, aprende, cala a boca, senta. Ele cai de joelho perante o ofendido e diz: não tenho como te pagar, mas acredite em mim que eu vou pagar. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho como reparar o erro agora, mas eu vou mudar. Eu vou zelar pelo meu caráter, vou zelar pelo meu nome. Me dê mais uma chance. O rei disse: por causa de sua humildade, não precisa de outra chance. Esquece a dívida. Humildade abre portas.
Abra a primeira torneira você. Dialogue com seu marido, dialogue com a sua esposa, converse com seus pais, converse com a sua liderança, converse com Deus, converse com quem você ofendeu com humildade. A humildade é a docilidade do forte. Repito, a humildade é a docilidade de quem de fato é forte. A primeira torneira foi aberta pelo devedor. E aí, meu irmão, nós temos a abertura da segunda torneira. É o rei que abre o coração e diz: você está perdoado. Por quê? A Bíblia diz que o rei se moveu de íntima compaixão. O perdão será mais facilmente liberado quando com facilidade você abre a boca, esclarece, se humilha. Eita, que mensagem pesada, meu Deus. A segunda válvula é a minha disposição como ofendido em liberar o ofensor. O que é liberar o ofensor? Como é que eu prendo o ofensor? Tá tudo de boa? Tu lembra, né? Esqueci não, viu, miséria? Vai ver, viu? Justiça de Deus, viu? Eu perdoei, mas Jeová vai te pegar, vaso. Tem 3 meses, tem 3 anos e tá sempre lembrando a mesma coisa. E aqui não é um desrespeito ao público feminino, mas é um conselho ao público feminino que vigie com sua própria natureza, porque é natural da mulher o armazenamento. O homem tem facilidade de apagar, a mulher não. O cara comete o erro de manhã, no café da manhã, e vai pro trabalho e fica de boa. Aí de noite ele quer, ela não esqueci não, porque armazenamento. A irmã tem que vigiar. Os varões gostam. Fala Deus. Irmão, a abertura da segunda válvula depende muito de como você que errou abre a sua válvula para liberar a confissão. É o jeito que eu vou falar com a Luana que vai determinar o perdão sobre a minha vida. É o jeito que ela vai falar comigo que vai determinar o perdão sobre a vida dela. Agora, qual é a reação natural ao pecado de alguém? Pague o que me deve agora. A gente quer cobrar na hora. Tá todo mundo indo tirar férias. Aí alguém cometeu algum erro. Pronto, ninguém vai mais. Acabou, não tem mais férias para ninguém. Eu não vou falar isso não. Nós usamos alguns métodos de castigo. A mulher sabe como castigar o homem sabe como castigar a mulher. Por quê? Porque a gente cobra na hora. Olha o texto. O senhor daquele servo se moveu de compaixão e o perdoou. Versículo 28. Saindo aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, lançou mão dele e disse: me paga o que deve. O rapaz disse: seja generoso comigo, eu vou te pagar depois. Ele disse assim: não, não tem depois. É para pagar agora. A gente não tem paciência para punir. Queremos sempre exigir o perdão, a vingança, o pagamento, o alívio da dor. É eu gritar com você, é eu humilhar você, é eu devolver as palavras do mesmo modo que você lançou contra mim. Essa é uma reação emocional, mas não é uma reação espiritual. Agora, tenha cuidado. Segundo lugar, segunda lição desse texto. A primeira lição dessa história, eu estava preparando esse esboço aqui, é que o perdão tem um preço. Segundo, o perdão precisa de 2 torneiras, o ofendido e o ofensor. E a primeira torneira é aberta pelo ofensor. Terceiro, precisamos ter cuidado com o nosso padrão de avaliação dos erros. Aqui nós temos 2 tipos de erro, 2 tipos de dívida. A dívida do camarada perdoada é 100 denários. E a dívida que ele tem com o rei, versículo 24, é 10.000 talentos. E no versículo 28, a dívida do conservo para com ele, o perdoado, é 100 dinheiros.
Ou seja, ele teve uma dívida de 10 mil. E esse aqui deve a ele 100. Bora facilitar. Ele deve 10 mil reais ao rei. E ele tem alguém que deve a ele 100 reais. Aí o rei disse: os 10 mil que você me deve, está perdoado. Esse servo acha um conservo. O que é conservo? Alguém do mesmo nível que eu. O rei é o maior. Só que quando ele acha alguém no nível dele, ele diz: você me deve 100 reais. Ele acabou de ter um perdão de 10 mil. E agora ele encontrou alguém que deve 100. Ele olha porque deve 100 e diz: me pague o que você deve. Saindo da presença do rei, encontrou um dos seus conservos. Versículo 28. É igualzinho a gente. Saindo da presença do rei, encontrou um conservo que lhe deve. Tu vem pro culto e na ceia o pastor diz: está perdoado. Lá na cruz foi garantido. E você, oh, glória, aleluia, eu estou perdoado. Aí entra no carro, me paga. Acabou de sair do palácio do rei. Acabou de sair do perdão recebido. E vai cobrando do carro, na estrada, até chegar em casa. Ai, irmão, a gente tem que saber praticar aquilo que a gente escuta. Se eu prego o que não vivo, sou hipócrita. E se você não pratica o que aprende, você é o quê? Hipócrita do mesmo jeito. Ele chega para o camarada que lhe deve 100 e diz: me paga o que deve. Ninguém trouxe o conservo a ele. Ele achou o conservo. Então o seu conservo se prostrou e disse ser generoso. Igualzinho ele fez com o rei. Lembra? Ele caiu de joelhos perante o rei e disse: ser generoso. Aí ele pediu perdão e o rei disse: está perdoado. Esse que deve 100 reais para ele caiu de joelho e disse: ser generoso. Ele: que negócio de generoso? Olha o que diz o texto. Versículo 30. Ele não quis. Diga, ele não quis. Sabe por que você não perdoa? O primeiro passo para você começar a perdoar é querer. Eu não disse que é fácil, mas você tem que desejar perdoar. Ele não quis. Antes foi lançá-lo na prisão. Olha que cabra. Foi lançá-lo. Sabe o que significa? Ele pegou o conservo que devia 100. Vem comigo, né? Tu vai pagar na cadeia. E levou o cabra para cadeia. Até que a dívida fosse paga. Está escrito no versículo 30. Ele cobrou a dívida. Cuidado com o seu método. Cuidado com o seu padrão de avaliação. Sabe como é que a gente avalia o nosso pecado? A nossa indiferença, a nossa preguiça, o falar indelicado, a ausência na família, a falta de exemplo para os filhos. E esse pecado aí, pastor? 100 reais. Só que aí a gente olha para o adultério, agressão, desobediência dos filhos, 10 mil talentos. Pastor, você está dizendo que não tem pecado pior que o outro? Tem. Jesus disse a Pilatos: maior pecado tem que me entregou para você. Mas como que a Bíblia encara o pecado? Ofensa contra Deus. Sabe como você deve medir o pecado? Contra quem ele é cometido. Quando eu minto para você, eu estou falhando com a verdade. E quem foi que disse para eu não mentir? Jesus. Então, se eu minto, eu não estou só ofendendo você, estou ofendendo quem? Então, a gravidade do pecado não está na natureza dele, está contra quem eu peco primariamente. Ele é santo, santo, santo. Qualquer pecado que eu cometa contra você, ao mesmo tempo estou cometendo contra quem? Contra Deus. Então eu não posso também, olha o nosso outro método de avaliação.
Meu erro é 100. Hoje, libera perdão aí, foi mal. Mas o erro do outro, 10 milhões. Tu vai ver, tu não presta, tu acabou com minha vida. Por que tu faz isso? Olha como tu é mal, olha como tu é ruim. Teu erro é 100. O outro tem que perdoar logo, tem que ajudar, tem que rir, tem que despassar. Porque teu erro é sempre 100. Mas o erro do outro, você cobra como 10 milhões. Por que ninguém agora fala aleluia? Sabe por quê? Porque todo mundo é assim. Isso é hipocrisia. Eu multiplicar o pecado do outro e minimizar o meu. Agora, se você reconhecer a posição contra quem você está pecando, qualquer pecado tem que ser elevado ao máximo e tem que ter humildade no pedido de perdão. O pastor Cláudio Duarte esses dias disse assim: marido, se enxergue como instrumento de Deus para sua esposa, representante de Cristo para ela. Se você não entendeu, eu te explico. O que ele está dizendo é: eu, Eliseu Rodrigues, conversando com a Luana, eu tenho que me colocar no lugar de Jesus falando com ela. É isso que ensina Efésios 5. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa amar o marido como a igreja ama Cristo. Esse é o padrão de avaliação. Então, na minha conversa com a Luana, eu tenho que me perguntar: Jesus falaria como com ela? Na sua conversa com você. Vocês não sabem o que eu vi aqui agora. Quando eu acabei de falar, eu vi o irmão olhar pro marido e fazer assim: viu? Agora ele que tem que fazer com ela. Na sua conversa com o seu marido, você tem que pensar assim: ó, a igreja fala assim com Jesus? Viu os hinos que a gente canta no louvor? Apaixonado, apaixonado, eu te amo, amor, 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 Jesus. Aí o marido fala assim para mim também, vai. É assim que devemos ser. Esse deve ser o padrão de avaliação. Se eu olho o meu pecado como 100 e o da Luana como 10 mil, eu sempre vou cobrar mais dela do que de mim mesmo. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então fala comigo: para o bem da minha família, eu preciso enxergar o erro do outro 100 e o meu 10 mil. Eu errei, amor. Não, amor, foi eu que errei. Não, amor, eu que errei. Não, foi eu que errei. Aí começa uma briga boa. Essa briga é boa. Não, eu que não soube falar. Não, eu que não soube entender. Não, mas eu estava muito emocionada. Pois é, eu que toquei na sua emoção. Daqui a pouco os dois estão fazendo festa na tenda. Ó a tenda aí, ó, dá glória na tenda. Aleluia. Veja sempre o outro com um erro de 100 e o seu com um erro de 10 mil. Davi, quando foi chorar, ele disse: eu pequei. Somente contra ti eu pequei. Ele não disse assim: ela estava banhando no lugar errado, aquela piriguete, ela podia colocar uma cortina, fechar aquela janela. Não, ele vai orar e diz assim: eu pequei, eu sou o pecador, eu sou o transgressor, eu pequei. Me lava, me purifica, eu pequei. O filho pródigo poderia dizer: pai, meu irmão sempre me desprezou, mamãe. Você vê que a mãe não é citada na história do filho pródigo. A mamãe, saudade da mamãe, e o senhor não trouxe mamãe. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu pequei. Eu pequei. Último lugar. Essa parábola ensina que perdoados devem perdoar. Pode falar isso? Quem aqui foi perdoado por Jesus? Você tem certeza disso?
Uai, irmão, tu tem certeza disso? É o Espírito que testifica em nosso espírito que somos perdoados. Tu tem certeza do perdão, irmão? Então perdoe. O Jesus que disse na parábola. Quando ele manda prender o servo do mesmo nível até a dívida ser paga, os conservos foram lá do rei. Não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Os conservos foram lá no rei e disseram: rei, lembra daquele camarada que tu perdoou 10 mil? Lembra, ele tá bem? Tá não. Ele encontrou um camarada que devia 100 reais para ele. Ele sufocou o cara na parede. Ele levou o camarada na prisão. Até o cara pagar os 100 reais para ele. Aí o rei disse: traga ele na minha presença. 32. Servo malvado. Repete isso. Mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém me ofende, quem é o mal? O ofensor ou o ofendido? Vou perguntar de novo. Servo malvado. Eu vou perguntar. Se alguém me ofende, quem está sendo malvado? O ofensor ou o ofendido? O ofensor. A história mudou. Ele foi perdoado pelo rei e agora ele não perdoou quem devia a ele, sim ou não? O cara devia, sim ou não? Os 100 reais aqui, os 100 denários aqui, a gente está comparando com uma ofensa, sim ou não? Cada ofensa é uma dívida, diga isso. Cada ofensa. Quem me ofende, me deve. Ele foi ofendido, porque o cabra devia 100 reais, 100 denários para ele, sim ou não? Mas o rei não chama o outro de malvado. O rei diz que ele é malvado. O malvado não é ele que te deve. O malvado é você que não o perdoou. Sabe quando você diz assim, não tem lógica, não foi eu, foi ele que começou, então o malvado é ele. Tá bom, ele começou. Se ele começou, você tem o poder de conclusão. Porque mais importante como começa é como termina. Se você não tem a capacidade argumentativa, misericordiosa de concluir o assunto e acabou, você é malvado. Você é mau. E o rei que perdoou 10 mil, olha para aquele que não perdoou 100. O Deus que perdoou todos os seus pecados. O Deus que enviou seu filho para morrer pelos seus pecados. Olha para nós e diz, eu te perdoei tanto. Suas mentiras, suas mazelas, suas mágoas, suas imundícies, suas vinganças, perdoei tudo. Até o que você vai cometer, eu já liberei perdão. E você não consegue perdoar quem está no seu nível, quem congrega com você, quem está na sua casa, quem senta à mesa. Você é malvado. Eu te perdoei aquela dívida. Não devia você ter compaixão do teu conservo? 34. Agora você vai ser entregue aos atormentadores. Sabe o que é atormentadores? Ladrões da paz. Se você não perdoa, você está no caminho da maldade. Se você não perdoa, você vai perder a paz. Aí Jesus conclui: assim fará o vosso Pai Celestial, se de coração você não perdoar a ofensa de seu irmão. Aquele que tinha sido perdoado, agora perde a paz, porque não perdoou quem o ofendeu. Para eu concluir essa palavra, deixa eu falar por que a gente não perdoa. A gente não perdoa porque a gente teme que a Bíblia funcione. A gente tem medo de que a Bíblia não funcione. A gente canta a tua palavra, escondi. Mas a gente tem medo que ela funcione. Se ela está dizendo perdoe, perdoe.
Funciona. Pastor, então como eu faço para perdoar? Ore pelos seus inimigos. Abençoe quem te maldiz. Foi o que Jesus disse. Lançou palavra de maldição contra a tua vida, lance palavra de bênção. Quando for orar, diga: Jesus, cura, liberta, restaura. A vingança não pertence a mim, pertence a ti. É isso que Jesus ensina. Ore, abençoe, não maldiga. Orai, abençoai, não maldizeis. Você está se libertando enquanto você ora do mesmo jeito que Jesus orou por nós em João 17. E ele está à destra do Pai intercedendo por nós, falhos pecadores. Imite Cristo, não imite o ofensor. O ofensor não ora por você, o ofensor não te abençoa, o ofensor te maldiz. Você vai orar, você vai abençoar e você não vai sair falando mais mal. Por quê, pastor? Cada um dá o que tem e você está cheia da graça de Deus, está cheio da graça de Deus. Você foi chamado para imitar Cristo. Efésios 4:31. Toda amargura, toda ira, gritaria, blasfêmia, malícia seja tirada dentre vós. 32 de Efésios 4. Antes disso, seja benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando-vos uns aos outros, como Ele nos perdoou. Olhe para Jesus sempre e diga: Senhor, o Senhor já perdoou pecados piores. Me ajude a perdoar. Me ajude a ser seu instrumento na terra, para minha família, para os meus amigos, para a minha igreja. Você está preparado para dar glória a Deus? Então deixa eu te falar um negócio aqui. Moisés perdoou Arão e Miriam, que falaram mal dele. Aí Deus deixou Miriam leprosa. Aí Moisés orou: Senhor, cura Miriam. Lembra do que Jesus disse? Ore por quem te ofende. Moisés liberou perdão para Miriam. Qual foi o resultado, irmão? Moisés é o homem reconhecido como aquele com quem Deus falava face a face. José perdoou seus irmãos. Resultado, na fome, foi José quem sustentou e vestiu seus irmãos. O ofendido cuidando dos ofensores por causa do perdão. Davi perdoou Saul, maior rei da história de Israel. Nabucodonosor destruiu a família de Daniel. Daniel perdoou Nabucodonosor, se tornou conselheiro de Nabucodonosor. Nabucodonosor passou, Daniel permaneceu. Veio Belsazar, Daniel estava lá. Belsazar, filho de Nabucodonosor, passou, Daniel permaneceu. Veio Dário, Daniel estava lá. Dário passou, veio Ciro, Daniel estava lá. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus perdoou a mim, perdoou você, perdoou a nós. Morreu na cruz do Calvário, foi moído pelo peso de nossas transgressões, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai intercedendo por nós e breve virá em glória. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui, ele te dá graça para liberar perdão. Deus vai te levar além do que você imagina. Você vai ser instrumento de restauração da vida de muitas pessoas. Poucas pessoas suportariam o que você suportou. É porque você ainda vai sarar muita gente através do seu testemunho. Você vai impactar muitas pessoas através da paz que o Espírito Santo estabelece hoje no seu coração. Fica em pé comigo, dando glória a Jesus. Vamos cantar aquela canção, toda a igreja sabe, quero ser como criança, te amar pelo que és. Crianças dificilmente guardam mágoas. Crianças têm facilidade de amar, investir no futuro apesar do passado. Vamos nos humilhar diante de Deus nesse momento, irmão.
Quero ser como criança, te amar pelo que és. Você sabe, cante. Oh, Espírito da verdade, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de se sobrepor aos outros. Se Deus falou com você nessa palavra, vem cá na frente. Vem cá na frente. Pastor, eu quero receber graça para perdoar. Pastor, eu quero graça para ser bênção para minha família, para as pessoas que me feriram no passado. Vem, irmão, em nome de Jesus. Eu gostaria que, em nome de Jesus, os obreiros que cooperam nessa igreja orassem agora com imposição de mãos sobre essas pessoas, porque o Espírito da verdade está abrindo corações, está dando sabedoria, está dando paz para sua alma. Você vai dormir em paz. Deus te deu vários livramentos e continuará te dando livramentos. Não cobra mais. Não pense mais na vingança, na derrota, na queda do outro. Talvez você nem pense na derrota do outro, mas você sempre lembra com dor. E o Senhor está dizendo, você vai lembrar sem sentir dor, porque você foi forte. Eu te trouxe até aqui para lhe dizer que meu Espírito te faz forte. Paulo disse que ele completava em seu corpo os sofrimentos de Cristo. E alguns de nós sentimos mais os sofrimentos de Cristo do que outros. E se tem algo que faz Cristo sofrer, é o pecado. Os homens pecam contra Deus todos os dias e Ele continua amor. Ele não perde a essência. Você vai sorrir em Cristo. Você não vai perder a essência. Ninguém tem o poder de alterar o que Deus estabeleceu sobre a sua vida hoje. Judas não alterou Jesus. Rubem, Simeão, Levi não mudaram José. Alexandre Latoeiro não mudou a essência de Paulo. Receba a graça de Deus hoje. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele é teu irmão. Ele é teu conselheiro. Ele é o teu consolador. O que isso quer dizer, pastor? Ele te torna um pai, se você não teve um. Ele te torna um amigo fiel, se você não teve. Ele te torna um irmão que cura o outro, se você não teve. Ele te torna companheira, companheiro da verdade, se foi isso que lhe faltou. Deus inverte as coisas. O que lhe faltou, Ele te torna uma fonte para outros. Senhor, canta, irmão. Não posso viver Senhor, não posso viver longe do teu afago. Espírito de Deus, Não posso viver longe do teu abraço. Senhor, diga abraça-me. Glorifica, irmão. Glorifica, igreja. A glória está subindo e a glória está descendo sobre esse ambiente. Abraça-me. Deus está abraçando a vizinhança. Deus está abraçando os santos que aqui estão.
de amor. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Continue orando, que Jesus está trabalhando aqui, irmão. Se o sol se for e a noite chegar, tu és. Mesma nota que você estava. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Cante, igreja. Se o mar me submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção, minha canção. E meu louvor. E o meu louvor. Na mesma nota, a última canção que a gente vai cantar junto. O Deus do impossível. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz Jesus está curando a sua alma. prevalecer. Jesus está sarando a sua vida hoje. Deus do impossível. Receba a cura em nome de Jesus. Desistiu de mim. Receba a cura em nome de Tua Jesus. destra me sustenta. Receba e me paz. faz prevalecer. Não tem ninguém para você abraçar hoje. Não tem ninguém para você segurar na mão. Não tem ninguém para você orar junto e ministrar a paz de Deus sobre aquela pessoa. Chegar em casa, manda um áudio, manda uma mensagem, libere perdão. Se ajoelhe e ore por aquela pessoa. Deus do impossível. Ore, ore, seja instrumento de paz. Em nome de Jesus. Tudo diz Em nome de que Jesus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Pastor Del, pode ministrar, pastor? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se É noite de restauração, querido. É noite de restauração. Primeira noite da conferência. E o que dizem sobre mim? Não consigo ver melhor forma de começarmos se não perdoando, amém? Não existe melhor forma de começarmos senão pedindo perdão. Não existe melhor forma senão liberando perdão para a vida do outro. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus pode declarar que Desistiu Ele de não mim. desistiu de você. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não desistiu de você.
Ele não desistiu de você. Continue orando, querido. Ele é Deus sobre esse lugar. Ei, Deus. Tu és o Deus do impossível. Queridos, nós estamos encerrando esse culto. Pastor, o meu pastor costuma dizer a seguinte expressão: que palavrão. Quando a palavra vem e pega a gente de jeito. Que Deus continue te usando, pastor. A cada tópico era como se fosse um soco no estômago, um soco no queixo, que nos mexia e nos fazia entender que nós precisamos liberar perdão. Se queremos ser perdoados, precisamos liberar perdão, amém? Se queremos ser perdoados, precisamos liberar perdão.